Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que bênção a gente estar aqui para nós fecharmos esse trimestre, primeiro trimestre de 2025, que tem esse tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E já passamos 3 meses, não é isso? Já chegamos então na lição de número 13, a lição de número 13 que fala sobre perseverar na fé, não é? Perseverando na fé em Cristo. Essa lição ela se faz muito importante porque se nós estamos realmente vivendo tempos difíceis, tempos em que a apostasia vai aumentar, as heresias vão ficar mais frequentes, então é mais que correto que todos nós venhamos a perseverar na fé. Portanto, meus irmãos, vamos continuar perseverando na fé em Cristo Jesus e especialmente no estudo da sua palavra, né, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé do Senhor Jesus. Meus irmãos, a lição de número 13 tem esse tema e o nosso textório diz: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Nós estamos vivendo esta noite escura, essa noite de trevas, em que o mundo se encontra. E a palavra aqui diz que precisamos ter a luz de Cristo, essa luz que alumia no lugar escuro. E nós fazemos isso na esperança de que um dia o Senhor venha e a luz do Senhor brilhe sobre toda a terra, né? Aonde a luz do Senhor irá iluminar todas as trevas que existem nesse mundo, expulsando na realidade as trevas, quando Cristo então implantar aqui o seu reino. Meus queridos, verdade prática diz, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir, né, para conferir, para medir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Muito importante. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 10 a 17. Vamos falar também sobre essa epístola de Paulo a Timóteo. Queridos, você pode acompanhar aí o gráfico esboço, está dividido em 3 pontos. Diante das heresias é preciso perseverança, né? Então fala dos falsos mestres, da experiência apostólica, de entendendo o querer sobre a questão do sofrimento, né? Aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. E segundo tópico diz, aprendendo, sendo inteirado e sabendo, né? Que está se referindo a Timóteo, permanecendo firme nas sagradas letras, que é o que Paulo fala para ele. A Bíblia é divinamente inspirada, não é? O theopneustos, a inspiração divina, o soprar, o respirar. E terceiro ponto, tendo as Escrituras como o fundamento, que é onde vai falar da autoridade apostólica e da abrangência da palavra de Deus, não é? Especialmente o Novo Testamento, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. Você sabe que nós sempre temos falado aqui sobre a palavra-chave. E desta vez, a palavra-chave aqui é perseverança. Essa palavra perseverança, ela vem do latim perseverare, que quer dizer resistência, constância, é o mesmo sentido do grego, uponome, né? Resistência, constância, e tem a ver com essa ideia de resiliência, de perseverar, de continuar, né?
já que nós estamos sendo constantemente bombardeados com todo tipo de heresias e de outras coisas que fazem com que muitas vezes a gente pense em desistir, mas nós vamos perseverar, tá bom? Tem um gráfico aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Quando você olha para esse gráfico sobre perseverança, você vê aí mais ou menos uma definição, né? Perseverança tem a ver, portanto, com a junção dessas duas palavras, persistência e esperança. Ou seja, nós precisamos persistir na fé que nós abraçamos, mas essa persistência precisa ser com esperança, ou seja, aguardando, não é, a nossa bendita redenção, a volta do Senhor, quando Ele virá então para colocar um fim em todas essas coisas que estão acontecendo aí. Meus irmãos, aqui está o significado de perseverança, né? A definição de perseverança. Então significa manter-se firme na fé, tá? Na obediência a Deus, independente das circunstâncias adversas, e elas vão aparecer. Ou seja, é um compromisso contínuo com a vida cristã, com a palavra de Deus, com as virtudes cristãs que Cristo nos ensinou. Tá? Então envolve a confiança em Deus, tanto a confiança quanto a prática de seus ensinamentos. Irmãos, isso é muito importante. Soubemos agora de uma pesquisa que falava sobre como estava a confiabilidade dos evangélicos. Tá? E segundo essa pesquisa, 72% das pessoas não acreditam nos evangélicos, né? Não tem mais confiança nos evangélicos. Porque alguma coisa aconteceu que fez com que muitos de nós abandonassem talvez a essência do evangelho e aí você tem o surgimento de outros evangelhos, de falsos evangelhos, tá bom? Segundo ponto aqui sobre a perseverança é que ela tem uma fundamentação bíblica. E eu só citei um versículo aqui, mas tem vários outros, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nessa arte aí que nós criamos, tem essa imagem que ficou muito conhecida desta competidora suíça, Gabriele Andersen, né? Foi a primeira vez que as mulheres participaram de Olimpíadas e esta senhora ela já estava com uma idade avançada para competir. Ela sabia que ela não estaria na próxima, né? E interessante que nesta competição ela foi a última. Quase ninguém se lembra quem foi a vencedora desta competição, mas esta senhora foi a última. Por quê? Porque ela foi acometida nos metros finais, digamos assim, da competição, com muitas câimbras, né? E aquelas câimbras paralisavam, tentavam paralisar ela, atrofiar os seus músculos. Por isso que você vê aí essa imagem, ela andando meio cambaleando. Tem o vídeo, né? Vocês podem pesquisar, quem não se lembra ou quem não viu, tá? E ela andando mesmo com toda essa dificuldade, mas ela foi até o final, porque ela dizia, pensava na sua mente isso: é a minha primeira e última Olimpíada. Então eu preciso chegar até o final. E a coragem, a bravura, a perseverança dessa mulher ficou notória, conhecida em todo o mundo.
É assim que o crente tem que ser também. Paulo falava sobre isso, né? Ele diz aqui, Paulo não, né, meus irmãos? O escritor de Hebreus, mas Paulo também nas suas epístolas fala muito sobre a corrida cristã, sobre a batalha, que aí ele está se referindo ao soldado, né? Sobre o agricultor também. São esses três trabalhadores, digamos assim, que ele sempre citava. E aqui diz o seguinte, olha, corramos com perseverança, né, a carreira que nos está proposta, tá bom? Terceiro ponto aí, desafios à perseverança, perseguições e sofrimentos, porque nós vamos padecer. Nós vamos estudar aqui que Paulo fala isso para Timóteo, ou seja, todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então você vai ser perseguido, você vai passar por muito sofrimento, porque ser crente verdadeiro não é um passeio no parque, não é um sonho no país de Alice no País das Maravilhas, não é isso. É um chamado, sim, ao sofrimento, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, às vezes eu vejo que tem crente que acham que já estão vivendo no paraíso e não é assim. Antes de nós chegarmos no milênio, no paraíso de Deus aqui na terra, vai ser muita luta, muita tribulação, meus irmãos. Mas o Senhor promete estar conosco, tá? Outro desafio, tentação e pecado, porque isso está patente, né? Nós estamos numa jornada, nós estamos numa corrida, e nessa corrida nós vamos ser, sim, levar todo tipo de investida do adversário contra nós, né? Que vai cada vez mais tentar os servos de Deus, assim como tentou a Cristo, tá? E como diz o texto aí que nós acabamos de ler, de Hebreus, o pecado está de perto nos rodeando, né? Também outro desafio à perseverança, meus irmãos, é o desânimo e as dúvidas. Ou seja, todos os crentes em Cristo Jesus em algum momento vão passar por esses momentos de desânimo, né? Os grandes homens de Deus passaram por isso. Por que nós não vamos passar? A Bíblia diz que Elias era um homem como um de nós, né? Sujeito às mesmas fraquezas. Mas veja que ele foi o homem que foi arrebatado, né? Assim como Enoque foi arrebatado ao céu. Mas ele passou por momentos de desânimo, né? De dúvidas, especialmente depois daquele grande desafio com os profetas de Baal, que ele vai para a caverna e Deus vai e trata com ele ali, tá bom? Um desafio também à perseverança é a apostasia final, porque essa apostasia final ela vai ser algo que está ou vai estar acontecendo, na verdade já está acontecendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Né? Exemplo, quando alguém diz que Jesus era um médium, que Jesus reencarnou, né? Ou que Jesus não era Deus, como eu já ouvi pessoas até na igreja que eu frequento dizer isso, que Jesus não era Deus, né? Isso é apostasia, ou pelo menos é um desvio da doutrina correta da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Isso é um desafio à nossa perseverança. Também nós temos aqui a questão da comunidade e a perseverança. O que significa isso? A comunidade, meus irmãos, é a comunidade de fiéis. São os crentes em Jesus Cristo. Tá? Eles desempenham um papel crucial nessa perseverança, porque precisa de um encorajamento mútuo, né? De oração, de apoio. É os membros da igreja que ajudam uns aos outros a permanecer firmes na fé. É o que Paulo fala em Gálatas 6:2, levai a carga uns dos outros. Então nós precisamos de ajuda mútua, porque nem sempre você vai poder batalhar na fé sozinho. Eu sei que há batalhas da fé
que são solitárias, só você e Deus. Mas muitas vezes nós vamos precisar da ajuda de irmãos para ajudar a levar a nossa carga. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é muito importante. Esperança da glória futura também. Isso aqui é muito importante, tá? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13. Foi o que Jesus disse. Então, ele está dizendo aqui que a gente precisa perseverar até o fim. Por que isso? Porque vai haver muita perseguição e todos nós, precisamos estar firmes, tá bom, meus irmãos? Esse aqui é um ponto muito importante também. Olha só, aqui tem o ponto que fala sobre experiência apostólica, né? Está falando da experiência de Paulo. Meus irmãos, é bom que a gente sempre faça um pequeno resumo, né, do contexto. Paulo está escrevendo para Timóteo. E aqui diz que são epístolas pastorais, mas essas epístolas pastorais também são conhecidas como as cartas da prisão, porque você sabe, Paulo estava preso. Ele vai para Roma, ele é preso, no primeiro momento, uma prisão domiciliar, depois ele vai para uma prisão já fechada, a mais cruel, você pode pesquisar isso aí, né? A prisão Mamertina, tem a imagem aí da prisão Mamertina, ou seja, é aquela prisão que era embaixo na terra, a prisão era toda fechada, não é, com pedras, as laterais, as paredes eram de pedras, e a única forma de entrada ou saída era pelo teto, ou seja, ficava um pequeno buraco onde a pessoa entrava, né? E só podia sair por lá, não tinha outra forma de escapar. Paulo está preso nessa prisão e está escrevendo para Timóteo. Por que ele está escrevendo, meus irmãos? Porque Paulo já tinha o conhecimento que ele estava partindo. Ele mesmo diz isso no final dessa epístola, né? Ele diz isso: eu já estou sendo posto por libação. É quando ele diz aquele versículo muito conhecido: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, o contexto ali é de perseguição. É importante também que se diga, meus irmãos, que o contexto de perseguição ali é muito forte, porque você tem naquela época ali o pior de todos os imperadores, que era Nero, tá bom? E ele entra numa investida contra os cristãos, de perseguição cruel mesmo, não é? Diz a história que ele queimou uma parte de Roma para colocar a culpa nos cristãos, para que assim pudesse persegui-lo. Então a perseguição estava mesmo ferrenha, tá? E Paulo está alertando a Timóteo para que ele persevere, né? Ele já tinha noção, Timóteo já tinha noção do que Paulo tinha passado, estava passando, ele estava preso ali, não é? E Timóteo é aquele, digamos aquele obreiro jovem, mas ao mesmo tempo também um pouco tímido, o temperamento dele, não é? Tanto é que Paulo fala algumas coisas para ele nesse sentido: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Por causa dessa forma de agir de Timóteo, tá? É importante também que se diga algo aqui muito sério, que já falamos anteriormente. Paulo, quando está se despedindo dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso, né, ele diz claramente que surgiria lobos que não perdoaria o rebanho, lobos externos que não perdoaria o rebanho. Esses lobos externos, com certeza, também é a perseguição romana que estava se desencadeando sobre eles naquele momento. Tá? Mas também ele falou de perseguições
a respeito das falsas doutrinas que ia aparecer dentro da igreja. São os lobos internos, né? E aí já falamos sobre isso lá atrás, sobre a doutrina dos judaizantes que queriam que os judeus cristãos vivessem, né, assim como vivem os judeus, né? Seguindo toda a lei, né? Seguindo toda a lei, tá? E não observando o evangelho, mas que ele seguisse só a lei, tá? E você também tem o gnosticismo que nós já estudamos, né? Com bastante ênfase ao conhecimento, à gnose, à parte espiritual, deixando o corpo de lado, então você podia fazer o que quisesse com o corpo, porque o que você pecasse era no corpo, não era no espírito, né? Então, para eles era muito importante eles acreditarem nisso, né? Mas na verdade era uma heresia das mais cruéis, tá bom? Terceiro subponto, ele fala aqui, meus irmãos, esse versículo, né, versículo 12, que diz: "E também todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições." Tá? Meus irmãos, Paulo está falando aqui que os homens que vão servir ao Senhor, eles vão passar por muitas provações. Muitas provações. E você tem também a característica desses enganadores. Tá? E é interessante que ele fala aqui no versículo 13 que esses homens maus iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, há uma progressividade da maldade, do engano deles. Tá bom? Porque eles não se convertem ao Senhor, mas eles vão exatamente na direção contrária, tá bom? Então, quando Paulo fala aqui também esse versículo, os que querem viver piamente padecerão perseguições, esse querer viver é o propósito, é o objetivo, né? Nós queremos viver piamente, nós queremos viver o evangelho verdadeiro. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Mas o padecer perseguições é o preço pelo querer viver piamente. E que será também a nossa recompensa final. As nossas perseguições não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, segundo ponto, o comentarista fala sobre aprendendo e sendo inteirado e sabendo. E aqui Paulo ele está falando sobre aquele incentivo que ele está dando para Timóteo, né? Evidentemente que ele está falando aqui sobre como ele aprendeu as Sagradas Letras e ele está incentivando ele a permanecer. Veja que o tema é perseverança. Então nós estamos falando aqui sobre permanecer, sobre perseverar, já que Paulo está saindo de cena, né? Aquele texto que eu citei para vocês, combati o bom combate, completei a carreira, a palavra completar ali tem o sentido, novamente, de um atleta, um revezamento de bastão. Então ele faz o revezamento, ele dá a volta e ele passa o bastão para o outro, né? E o outro vai continuar. Ele sai de cena e o outro continua. É o que Paulo está dizendo ali, né? Eu estou saindo de cena, eu completei a minha parte da carreira, agora é com você. Agora ele está incentivando ele para ele permanecer, porque ele sabe que vai ser tempos difíceis, tá bom, meus irmãos? Então, ele cita que Timóteo foi ensinado conforme mandava a lei, né? Porque na realidade o que está em Deuteronômio 6, a mãe de Timóteo foi aquela que incentivou ele, né? Eunice e a avó, Lloyd, incentivou ele nas sagradas letras, tá bom? E Paulo, então, diz que ele tem que permanecer firme nessas sagradas letras, ou seja, permanecer naquilo que aprendeu, né? Então, não é para sair para nenhum outro lado,
tá? Porque primeiro ele sabia de quem tinha aprendido, né? E porque essas sagradas letras vão ser importantes para conservar ele puro na palavra de Deus, tá? Que é inspirada. É o terceiro subponto aqui. A Bíblia é divinamente inspirada. É o Theopneustos. Eu quero mostrar aí para os irmãos esse gráfico, tá? Que fala sobre essa divina inspiração. Então, essa palavra inspirada, Theopneustos, está falando de respiração, né? Mas está falando de sopro, de sopro. Então, o que está dizendo aí é que esses homens de Deus que escreveram não só o Antigo, mas o Novo Testamento, eles tiveram esse soprar divino. Ou seja, não foi uma coisa só deles, mas foi um soprar divino. Ou seja, veio de Deus, né? Por isso que nós temos aí essa ilustração que está mostrando a mente, o espírito, o intelecto. Foi aonde o Espírito Santo soprou para que a mente deles fosse instruída, o intelecto, ou seja, o homem completo, o homem interior, fosse instruído para escrever. Claro que Deus leva em conta a cultura, né, da época, a linguagem da época, o intelecto, né, da pessoa que está escrevendo, o gênero literário, né, também é muito importante, já que a Bíblia tem vários gêneros literários, profecia, poesia, etc. E também as peculiaridades de cada escritor. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, Paulo está incentivando ele a permanecer. Um gráfico muito importante, eu já até escrevi sobre ele, porque nesse mesmo texto que Paulo está incentivando, estimulando, dando as, digamos assim, as instruções finais para Timóteo, tem essa palavra que eu acho muito importante. Tu, porém, né? Nesse texto, Paulo diz que nos últimos dias os homens serão, e aqui tem uma lista enorme, mais ou menos 10 características dos homens nos últimos tempos, né? Então, os homens serão egoístas, avarentos, vaidosos, orgulhosos, xingadores, ingratos, desobedientes, desrespeitosos, ímpios, serão cruéis, malignos, né? Desafeiçoados, sem afeição, serão implacáveis, caluniadores, intemperantes, ou seja, eles não têm equilíbrio emocional e espiritual, serão inimigos do bem, serão traidores, serão atrevidos, serão convencidos, serão hedonistas, porque vão amar mais os prazeres do que a Deus, né? E serão dissimulados, falsos, né? Então, essas são as características dos homens nos últimos dias. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção é essa palavra. Por isso que colocamos essa ilustração, né? Porque ele está dizendo, olha, Timóteo, os homens vão ser isso, 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 isso. Os homens vão ser tudo isso. E não está falando apenas de fora da igreja, tá bom, meus irmãos? Isso é de dentro da igreja também, né? Algumas dessas características também virão sobre pessoas de dentro da igreja. Só que aí, olha o dedo, olha. Tu, porém, ou seja, você, Timóteo, você aprendeu as sagradas letras, você conhece, você aprendeu também de mim, né? No caso, Paulo instruiu ele, foi mestre dele. Tu, porém, você não, mesmo que o mundo todo esteja desabando, essa ilustração aí do fundo mostra isso como se fosse um mundo em caos, um mundo destruído. Meus irmãos, isso é muito importante para nós, porque se a gente olhar alguns setores da igreja ou algumas pessoas da igreja estão sendo, sabe, tomadas desse espírito que está aí, que Paulo fala. Mas tu, porém, você que me ouve, você não. É isso que Paulo está dizendo. As outras pessoas podem fazer isso, porque eles não têm compromisso com Deus, porque eles não querem mesmo.
é tudo isso que são aqui, são arrogantes. Eles não querem, não aceitam correção. Paulo mostra isso, de pessoas lá que não aceitaram, né? Que não aceitavam. Pessoas que resistiam às palavras dele. Então, nos dias de hoje tem também. Nos dias de hoje há pessoas que estão fazendo as coisas erradas e estão continuando, não aceitam correção. Mas tu, porém, permanece naquilo que foste chamado. Essa palavra é para nós, meus irmãos, tá? Essa palavra é para mim. Eu preciso permanecer, mesmo que não goste, mesmo que seja criticado, mesmo que falem mal, mesmo que tentem me derrubar, me destruir, mesmo que tentem colocar engodos, enganos na minha caminhada, na minha jornada, mas tu, porém, Enomi, permanece, vai em frente, segue adiante, não desiste, não olha atrás, prossegue para o alto, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Para encerrar, nós precisamos, para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter a Escritura como fundamento. Meus irmãos, e aqui temos sobre a autoridade apostólica, tá bom? Isto significa dizer que este teopneustos que nós mostramos, essa característica, né, do Espírito Santo de soprar, foi também aplicada aos apóstolos que escreveram os evangelhos e também a Paulo que escreveu as epístolas. Então, todos eles foram inspirados pelo Senhor, porque eles tiveram essa autoridade apostólica. Essa autoridade, tá bom? Ela se firma, ela se baseia na autoridade de Cristo. Porque foi Cristo quem deu a autoridade. Foi Cristo, o Verbo vivo, tá bom? Quem deu essa autoridade. Aquela parte que Paulo fala, eu acredito que se aplica a todos esses homens que escreveram o Novo Testamento. Quando Paulo diz, eu aprendi do Senhor. E de fato, os discípulos que estiveram presentes com o Senhor aprenderam dele. Eles ouviram a palavra dele. Eles ouviram os ensinamentos dele. Então, isto por si só é algo muito importante, porque dá embasamento para nós continuarmos crendo e pregando o Evangelho. Tá bom? Há uma abrangência, né, nessa inspiração, não só no Antigo Testamento, mas isso abrangeu, isso abarcou também o Novo Testamento, conforme eu disse para vocês aqui. É isso que Paulo está dizendo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, porque agora você tem um novo Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, né? E isso foi muito importante. Meus irmãos, o texto que Paulo diz aqui, né, sobre o manual de Deus, para a gente encerrar, além de ser valiosa, né, para os propósitos pastorais, aqui a palavra de Deus ela é inspirada em pelo menos 3 razões aqui. Para o ensino, por isso que é importante a gente enfatizar o ensino, ela é inspirada para a repreensão, para repreender, né, alguém que está errado, não só para a repreensão, que é mostrar o erro, mas ela é importante para a correção, ou seja, além de mostrar o erro, além de mostrar o que é errado, mostra o que é certo a fazer. Esse é a palavra inspirada para isso. E também para a educação na justiça, para que a gente aprenda a justiça de Deus aqui na terra. Tá bom? Então, isso é muito importante para todos nós. Meus amados, eu quero agradecer por vocês nos acompanharem durante esses 3 meses. Obrigado
e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queria pedir que vocês continuassem apoiando, né, o nosso canal. Cada comentário que você faz é importante, tá? Então, se você sentir de Deus de fazer isso, comente, porque aí o próprio YouTube vai ver a importância desse conteúdo e vai espalhar para mais pessoas, tá bom? Mas fique à vontade, aquilo que Deus colocar no seu coração. Muito obrigado e vamos para o próximo trimestre, em nome de Jesus. Amém.